Hoje nós vamos falar sobre mães narcisistas. Mães narcisistas. Eu acho até que antes de a gente entrar na aplicação específica do que seria esse desdobramento das mães narcisistas, tá? Eu creio que seriam interessante duas ressalvas. A primeira delas, tá, é que eu tenho plena consciência de que eu estou entrando num campo minado. Eu estou entrando num campo minado porque nada do que nós vamos conversar aqui exclui ou diminui a grandeza e o peso de importância que o papel de uma mãe exerce na criação, tanto quanto na contribuição para uma saudável elaboração de uma subjetividade, de um ser adaptado, né, para a vida, né? Portanto, é importante que isso fique claro, que o que nós vamos conversar aqui não é algo que vise depreciar o papel de mãe ou o significado de mãe, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus, até antes que me perguntem, recentemente eu fiz uma postagem, né, na minha rede social. Depois, se você for até lá no meu mural, você pode ver, é uma foto antiga que eu vi e achei muito interessante, né, que foi tirada no momento de casamento, onde está a noiva do lado do noivo, do lado da noiva está uma senhora que a gente presume ser a mãe da noiva, mas a senhora está até meio afastadinha, e do lado do noivo está uma outra senhora de mão dada com o noivo, né, de mão dada com o noivo, com um rosto assim meio fechado. E aquilo eu achei curioso, porque, meus amigos, talvez a gente que vai lidando, ouvindo gente, determinadas imagens comunicam tanto, sobretudo para aquilo que você vai lidando no corriqueiro, que quando eu bati o olho naquela imagem, eu comecei a citar possíveis possibilidades daquilo que se poderia desencadear na trama familiar daqueles personagens que estavam presentes ali na foto, né? Dentre elas, né, uma disputa entre sogra e nora, né, um cenário conflituado e alimentado pela passividade ou omissão do marido, né, o marido se comportando como um equivalente de um filho daquela esposa, por ele ter tido uma mãe muito super protetora, ou um marido emasculado pelo modo possessivo e invasivo daquela mãe se debruçar sobre o marido. Enfim, com essas possibilidades, puxa, eu tive até uma pessoa que entrou lá nos comentários, eu desconheço, e que me tratou com muita pena. Disse que eu estava destilando ódio, que sentia pena da minha mãe, né? E que inclusive falou "Jesus te ama" no final. Eu olhei aquela situação, eu vi, puxa, que interessante, que perspectiva interessante. Possivelmente ela está olhando pela ótica de que eu levantei alguma militância, né, contra a importância ou o papel da mãe. De maneira alguma. Eu não levanto nenhuma militância em si contra a figura do pai ou contra a figura da mãe. O meu papel é gerar reflexões em cima daquilo que destoa, em cima daquilo que distorce, em cima daquilo que às vezes até se valendo da legitimidade do papel que possui dentro da trama familiar, dá vazão para, por intermédio disso, extravasar
uma versão altamente adoecida e que inevitavelmente adoece todos os envolvidos. Não só o marido, mas sobretudo os filhos, né? Então, o que nós vamos falar aqui não é uma depreciação em si do papel da mãe. Nós vamos aqui trabalhar, passar um bisturi e procurar dividir acerca daquilo que seria um papel saudável de mãe e quando a prerrogativa de mãe ou a autoridade de mãe, o status de mãe é utilizado como pretexto de fachada para se perpetrar abusos, tiranias, manipulações, invasividades, chantagens emocionais, humilhações dilacerantes e sistemáticas que pelo tempo decorrido vão provocando inúmeros estigmas, né? Estigmas, sequelas psicológicas, depressões, carências patológicas, transtornos de personalidade dependente e muitas outras manifestações adoecidas oriundas desse tipo de relação. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui. O segundo ponto, creio que a gente vai precisar entender um pouquinho da história de Narciso, né? Narciso, ele é aquele personagem da mitologia grega que ele se apaixona pela própria imagem quando ele a vê refletida na lâmina d'água de um lago. E ele passa a se enamorar e a frequentar aquele local de maneira tão intensa que chega um momento que ele perde o equilíbrio, cai na água e morre afogado. Ou seja, ele morre afogado e apaixonado pela própria imagem. A partir, né, dessa história da mitologia grega, a psicopatologia, né, passou a adotar essa dinâmica como sendo aquilo que passou a dar nome para uma tendência do nosso funcionamento subjetivo, tá? Em primeiro lugar, seria inclusive interessante aqui notificar, tá, que todos nós, todos os que aqui estão assistindo e os que aqui não estão, quando eu estou dizendo todos, são todos temos uma parcela de narcisismo, ok? O narcisismo nada mais é do que um senso de eu, né? É um senso de eu, e diga-se de passagem que é necessário um narcisismo para que a gente desenvolva uma relação saudável com a realidade. Porque se não houver nenhum movimento narcísico, você tem comprometimento na autoestima, você tem comprometimento num senso saudável de limites, você tem comprometimentos no amor próprio, tanto quanto em diversas outras dificuldades que vão criando percalços para que você distingua, né, uma linha fronteiriça saudável entre o eu e o não eu, entre o que eu sou e o que eu não sou. Então, o narcisismo, ele tem a sua cota, né, a sua parcela, né, onde num bom tempero ele opera em benefício do conjunto, ok? Agora, o narcisismo, a pessoa narcisista, é um outro 500, são outros 500. E é aí que nós vamos entrar no X da questão aqui da nossa reflexão. O narcisista é aquele que padece de uma exacerbação de autorreferência. Tudo o que diz respeito a ele próprio, é mais profundo, é mais doloroso, é mais trágico, é mais sofrido,
é mais glamuroso, é mais tudo. Tudo no que diz respeito a mim ganha então uma conotação tal que a pessoa ela não vai percebendo como que a tristeza do outro tem o seu peso, como que a dor do outro tem o seu lugar, como que a vivência do outro tem o seu próprio colorido emocional. Porque para essa pessoa que sofre de uma exacerbação de autorreferência, tudo passa a ficar preto e branco e o único colorido, né? E o único colorido é aquilo que ela vive, é aquilo que ela passa ou é aquilo que ela sente, né? Nisso então vai se desenhando o narcisismo. E aí é que vai entrar aqui uma questão para a gente refletir, né? Numa sociedade onde culturalmente a gente acaba desenvolvendo diversas portas de possibilidade, né, para o fomento da humilhação e da depreciação, seja do homem e da mulher, ok? Acaba que determinados papéis determinados papéis sociais, sejam aqueles que partem de um cunho instintivo, sejam como, por exemplo, pai, mãe, sejam aqueles que partem de um cunho social, como ser chefe, gerente, supervisor ou coisas do tipo. Quando a pessoa se atrela a algum desses papéis validados e reconhecidos pelo social, uma pessoa que teve uma trajetória pregressa muito marcada por abusos e por humilhação, quando ela então fica investida desse papel que confere a ela uma autoridade reconhecida no social, isso por vezes abre as porteiras de tudo aquilo que ficou armazenado como ressentimento, como amargura, como dor, como angústia, de ganhar o seu momento de vingança. É por isso que nessas horas a gente vê aquelas histórias, puxa, foi só o fulano virar chefe que pronto, ele mudou. Quando ele estava naquele patamar, ele era agora que ele assumiu esse cargo de supervisor, pronto, parece que, meu Deus, virou uma divindade, né? E assim acontece também no cunho familiar. Pessoas que passaram por uma vivência sistemática de humilhações, de depreciamentos, de complexos, de desamparo ou de rejeição não elaborados e não resolvidos, internalizam isso na forma de um ressentimento incubado, que é só ela ser investida por um papel de autoridade validado e reconhecido pela sociedade, como por exemplo o papel de mãe, que então aquilo ganha a oportunidade de vir para fora. E dependendo dos traços que a criança possua, principalmente se a criança der o azar de possuir certas características que lembrem personagens que no passado foram os responsáveis por humilhações e distratos, essa criança tá ferrada. Essa aqui é essa palavra. Porque a projeção, ela vai ser violenta, sabe? Isso tudo no nível inconsciente, onde essa mãe possivelmente vai criar hostilidades. Hostilidades e barreiras e distanciamentos e abusos. E é aí que vai entrar o narcisismo, né? É aí que vai entrar o panorama do narcisismo, porque uma vez validada por um papel de autoridade que lhe foi dado,
ela então passa a compensar, e por que não dizer a palavra descontar nos filhos, tudo aquilo que outrora foi vivenciado como frustração, como repressão, ou como aquilo que ela não pôde ter ou não pôde realizar. E se esses filhos carregam características que assemelham a situações não resolvidas e internalizadas nessa mãe, essa relação de projeção leva ainda a piorar ainda mais o caso. Né? Portanto, meus amigos, nós estamos aqui nesse terreno onde o narcisismo materno ele vai acontecer da seguinte maneira. Né? Vai acontecer numa centralização dessa mãe, né? E eu melhor dizendo, até dessa mulher, atrás das suas próprias dores, né? Atrás dos seus próprios desencantos. E uma coisa que é muito comum de você encontrar dentro desse contexto foram mulheres que, por exemplo, tiveram filhos sem querer, né? Foram mulheres que tiveram filhos à revelia. Foram mulheres que tiveram filhos, por exemplo, com maridos que não ajudaram, com maridos que sumiram, com maridos até que maltrataram, né? E aí, com isso, exacerbou-se um peso de responsabilidade tal que essa mulher teve que se ver sacrificando uma série de desejos, uma série de vontades, para ela não ser ainda mais crucificada pela sociedade por ter sido uma mãe incompetente. Então, porque o marido não ajudou e ela não teve nenhum suporte da família, ela começa então a sacrificar a sua própria vida em prol dos filhos. Mas como isso não ocorre de maneira autêntica e espontânea, mas é como se ela fosse levada pela força das circunstâncias, então cada amputação que ela faz em nome dos filhos, essa amputação é internalizada com ressentimento. E esse ressentimento ele vai virando uma amargura de uma tal monta que, conforme os filhos vão crescendo, ela começa então a jogar na cara dos filhos. Sabe? Porque eu fiz isso por vocês, porque eu abri mão por vocês. E aí começa a extravasar compulsivamente um discurso acusador, depreciador, onde ela vai desabafando com os filhos como se eles fossem os responsáveis pela desgraça dela. E se esses filhos expressam quaisquer silhueta de individualidade, de vontade própria, ou seja, alguma vontade ou propósito que se desalinhe do que seja a expectativa e o desejo dessa mãe, essa mãe interpreta como uma desobediência, como uma ingratidão, como uma atitude bizarra e esdrúxula de total desonra e desconsideração pelo sacrifício que ela teve, pelo quanto que ela se sacrificou. Só que isso, nós estamos aqui ainda no enredo da manipulação. Isso é um enredo da manipulação. Nesse enredo da manipulação, o pior é quando toda essa situação ela se sofistica por uma verdadeira máquina de impropérios na fala. Uma máquina de impropérios. Vai vindo tantos exemplos, né? Eu já ouvi e me deparei com determinadas falas de mães para filhos, de mães para filhos, que talvez você não ouviria um inimigo dizendo para outro o que uma mãe fala para um filho, né? São xingamentos tão baixos,
tão sórdidos e que parece que vão se aperfeiçoando com o tempo. E assim, por que a coisa fica ardilosa? Porque mãe, obviamente, acompanha os diversos patamares de consciência do filho. Logo, ela observa esse filho de um patamar onde ela já começa tendo muito mais vivência com os filhos. Então, é absolutamente natural que ela observe pontos cegos nesses filhos. Que ela vá percebendo inconsistências de decisões, de atitudes, de opiniões, desde aquelas que vão acontecendo na infância até adentrando a adolescência. Uma vez na fase adulta é que o sujeito vai adquirindo um pouco mais de consistência e de coerência no comportamento. Mas até ele chegar nessa fase, geralmente pai e mãe já tem um verdadeiro dossiê, né, de falhas, né, de inconsistências, de incoerências. E aí é que entra o problema. Porque tudo isso é meticulosamente utilizado para poder quebrar a outra pessoa, para de alguma forma querer diminuir a outra pessoa, para de alguma forma querer sujeitar a outra pessoa, né? E aí a fala, né, dessa mãe, e que se vocês forem entender, isso pode até se aplicar a alguns pais, tá? A figura do pai também vai privilegiando apenas a notificação dos pontos negativos em detrimento dos pontos positivos. Porque no final das contas isso é uma outra forma de manipulação, né? Onde ela vai sempre utilizando aqueles pontos e parece que a atenção dela fica totalmente voltada para escanear tudo o que seja desvio, para ela extrair aquilo como fato, como elemento, como comprovação para uma leitura que ela tem de você, para debruçar sobre você toda vez que você frustrar uma intenção dela. E aí, quando você passa para notificar alguma conquista, alguma coisa boa, é como se você tivesse tirando dela álibis, pretextos, para ela manter com pujança os argumentos de manipulação para, depreciando a autoestima e a confiança do filho, ter aquele filho numa relação sempre de dependência com ela. Ter aquele filho numa relação sempre de dependência com ela. Porque quando eu vou lidar com esses filhos vítimas de mães narcisistas, a primeira coisa que eu me deparo são autoestimas extremamente esfaceladas. São pessoas com uma dificuldade muito grande, com uma insegurança exacerbada, com uma dificuldade de tomar decisões e viver em paz em relação àquilo, e, portanto, apresentando uma hipersensibilidade àquilo que os outros pensam acerca dela, porque ela viveu tão sequestrada e alienada por um olhar castrante e sequestrador da mãe dela sobre ela, que ela acaba desenvolvendo uma estrutura egóica muito fragilizada. Muito fragilizada. E aí eu me deparo, são com pessoas com um potencial imenso, extraordinário, dariam contas de se tornar executivos de sucesso, porém vivendo em contextos de subserviências ridículas a determinados
grupinhos, a determinados setores, e a pessoa se vê ali embaraçada e presa dentro daquela situação, e ela tem muita dificuldade de sair porque ela não encontra consistência, ela não encontra propriedade, ela não encontra afirmação. Muitos desses filhos acabam inconscientemente fazendo escolhas amorosas que no longo prazo acabam repetindo um protótipo daquilo que eles vivenciaram com a mãe. E o cônjuge deles acabam se tornando essa figura prolongadora dos sofrimentos e das agonias que eram perpetradas outrora pela mãe, né? E são essas as sequelas, né, de curto e de longo prazo que acabam sendo gerados nesse tipo de contexto. E meus amigos, eu quero dizer para vocês uma retumbante afirmação. Isso não é normal. Isso não é saudável. Não é saudável uma mãe que te xingue de uma maneira tão depreciativa. E aí para imaginar isso voltado para uma estrutura psicológica infantil, onde na infância e na adolescência a nossa arquitetura subjetiva ela ainda está em construção. A formação de uma consistência egóica ainda está em plena fase de desenvolvimento, e você recai em cima de afirmações tão agressivas, tão depreciativas, que dificilmente você ouve até numa briga de botequim. Mas partindo de uma afirmação da mãe para um filho, é altamente dilacerante, justamente pelas conexões psicológicas que estão em jogo. E aí imagine isso tendo participação na formação de concepção de eu, de uma criança e de um adolescente. Como você acha que um sujeito desse vai chegar na fase adulta, pensando acerca de si e no modo de se lidar com o outro? Consegue entender o lado sórdido dessa situação? Porque justamente nós temos aí um grande percalço, que no filho isso desenvolve uma verdadeira ambivalência. É uma verdadeira ambivalência. É literalmente uma relação. O que é a ambivalência? É a presença de dois sentimentos opostos buscando a predominância entre si. Esses filhos, ao mesmo tempo que odeiam a mãe, eles amam essa mãe. Mas aí eles se menosprezam por amar alguém que os fazem tanto sofrer. Aí eles passam a odiar. E aí naquilo que eles odeiam, eles passam a se culpar porque eles estão odiando. E aí no que eles vão se conturbando porque eles estão se culpando, porque eles estão odiando, aí vem uma pena. E aí a pena daqui a pouco vai dando uma sensação. E isso tudo vai se misturando com um misto de vergonha. E é um caleidoscópio de sentimentos que vai moldando a subjetividade num panorama de agonia, onde essas pessoas não vão percebendo, mas elas vão moldando todas as demais relações delas numa configuração infernal, onde frequentemente essas pessoas elas estão rodeadas de vampiros e pessoas abusadoras. Pelo modo como ela vai ficando moldada e delineada por essa relação adoecida com a mãe, né? Portanto, meus amigos, nesses casos, só para vocês terem uma ideia, no que eu divulguei que o tema seria esse, chegou uma pessoa anônima no indirect e me mandando: Felipe, moço, pelo amor de Deus, me ajuda, minha mãe é uma mãe narcisista, ela me espanca, me humilha, eu quero falar para a polícia, mas ao mesmo tempo eu não quero que ela vá presa, me ajuda, o que eu faço? Eu só não quero mais apanhar.
Foi exatamente essa colocação. Tá aqui no meu direct. Eu não conheço essa pessoa. O meu dia a dia é muito corrido. Eu apenas perguntei a idade dela, tentei ver alguns dados, ainda não olhei se houve mais respostas, mas só pelo tema da live que eu coloquei lá, e eu estou trazendo esse recorte porque ele reflete muito bem essa ambivalência que se transcorre na subjetividade, lidando com um ente abusador, mas muito mais quando esse ente abusador é a própria mãe. Aí a coisa ela fica literalmente infernal. Infernal. Meus amigos, quando a pessoa está na fase adulta, eu tenho a prerrogativa de vantagem, vamos dizer assim, de a primeira coisa que eu trabalho com pessoas que lidam com mães narcisistas é pensar um distanciamento saudável. Um distanciamento saudável. Quando eu chamo de um distanciamento saudável, eu falo acerca daquilo que te leve a não forçar uma convivência, que inevitavelmente vai te moldar num padrão relacional absolutamente adoecido, e não pressuponha que se tenha como sair ileso desse tipo de contexto, porque não tem, né? E por outro lado, não te leva a se afastar totalmente, de modo que você, na sua própria essência e com seus próprios princípios, possa, em relação a ela, demandar e expressar aquilo que seja a sua melhor versão. Mas a sua melhor versão, na convivência com uma pessoa assim, será praticamente inacessível, tá? A sua melhor versão na vivência com uma pessoa tão tóxica e com essa representatividade psíquica, tal qual exerce o papel de uma mãe, nessa proximidade de convivência debaixo de um mesmo teto, vai ser muito difícil você acessar a sua melhor versão. Portanto, pelo incrível que pareça, eu costumo trabalhar a recomendação, tá, de tentar livrar o seu coração da mágoa e do ressentimento, ok? Criando uma linha de distinção clara entre aquilo que pertence à sua mãe e aquilo que diz respeito a você. E de que se uma vez é ela que está doente, então você não é aquilo que ela diz que você é. E você vai construir uma concepção de si a parte desse olhar dela sobre você, por você entender, a partir desse esclarecimento que nós estamos fazendo aqui, de que ela é uma pessoa limitada, é uma pessoa adoecida por aquilo que ela viveu, e isso acabou sendo extravasado sobre você sem que ela tivesse meios ou recursos de conter. Então, para que você não adoeça junto, a primeira coisa que a gente precisa pensar é a de um distanciamento saudável. A de um distanciamento saudável para que você possa ter a possibilidade de não só construir uma nova concepção isenta, mais isenta sobre si, mas também ter espaço para você resfolegar a sua alma em um tipo de contato que, querendo ou não, toda vez que você estiver em interação com ela, não adianta, vai ser algo da ordem de um esforço para você não discutir, para você não bater boca, para você também não xingar, ou para você não sair de lá dilacerado quase ao ponto de se lançar de uma ponte. Né? Então, como esse tipo de interação e de relação acaba gerando um esforço para você não sucumbir em relação a essas tendências, um distanciamento saudável costuma ajudar muito nessas horas, ok? Agora, se você é menor de idade e você não tem possibilidade de distanciamento imediato,
eu costumo recomendar bom senso. Procure avaliar da melhor maneira que você conseguir familiares próximos, de repente ali o pastor ou líder do meio religioso que você frequenta, e tentar criar ali uma interação para você desabafar e procurar ajuda de alguma forma, né? Ajuda para tentar atenuar. Talvez até pensando na possibilidade extrema de acionar o conselho tutelar, se for o caso. Mas uma das coisas que eu costumo aconselhar e encaminhar é a tentativa de uma interação próxima com familiares, né, para tentar ajudar e interceder nessas horas.